Olá, sou a professora Margarida Rocha Bandeira, da disciplina de Tecnologias da Informação e da Comunicação no Ensino. Hoje nós vamos falar um pouco da nossa disciplina, mais especificamente com relação ao primeira e a segunda unidade. Conteúdos que estão presentes nessas unidades e que, pelo próprio nome da disciplina, a gente já remete ao que vamos trabalhar nessa disciplina. Por que estudar tecnologias da informação, né, e da comunicação no ensino? Sabemos hoje que o modelo de escola, né, na sociedade atual mudou bastante. Então, que escola ideal nós temos que ter hoje nessa sociedade contemporânea? Vivenciamos um mundo que está informatizado, né? Temos aí, já estamos numa terceira revolução, que é a revolução tecnológica. Muitas mudanças aconteceram desde a Segunda Guerra Mundial, e lógico que temos que mudar as atitudes com relação a todos os setores da nossa sociedade. Então, inicialmente, vamos discutir alguns conteúdos relacionados com a primeira unidade e, posteriormente, com a segunda unidade. Antes de passarmos aos conteúdos, aos slides sobre esses conteúdos, nós vamos discutir também um pouquinho a respeito da nossa disciplina. O que é que nós vamos estudar? Por que é que ela é importante para você, aluno, né, que está nesse contexto atual? O que é que se deve ter conhecimento? Que procedimentos você tem que ter para se atualizar, para utilizar essas tecnologias na sala de aula? Então, sabemos que estamos inseridos numa sociedade que ela é dita sociedade da informação e do conhecimento. Então, tudo que nos envolve, né, tem relação com a tecnologia. O avanço está aí a todo dia, né? As informações chegam rapidamente. A informação que nós recebemos hoje, amanhã já pode ser diferente. O mundo está conectado. Vivemos uma globalização com mudanças em todos os setores. Lógico que nós temos que nos adaptar. A relação professor-aluno hoje já mudou, né, o seu perfil com relação a séculos ou com anos anteriores. Então, nós estamos diante de um aluno que ele é digital, que tem acesso a todos essa tecnologia. Então, é um aluno que tem muito conhecimento dessa parte tecnológica, e o professor, lógico, tem que acompanhar esse desenvolvimento e ver realmente a sua metodologia, se ela está condizente com a sociedade atual, com o ambiente atual. Então, essa sociedade, ela nos fornece todo esse avanço, todos esses recursos que nós temos com relação à tecnologia. Também exige, né, de você a qualificação. Então, o profissional ele tem que estar qualificado para ser inserido no mercado de trabalho. Então, pensando nesse foco que é a qualificação profissional, nós temos que já pensar as nossas atitudes com relação à preparação desses alunos na sala de aula. E a gente tem ciência de que hoje um dos maiores desafios na educação é a motivação desses alunos. Então, os recursos, os instrumentos estão aí disponíveis para que todo o coletivo, né, tanto a escola quanto o professor, então os alunos se envolvam com esse material para a construção do seu conhecimento. Então, vamos passar os slides para a gente discutir um pouquinho a respeito desses conteúdos. O que é que nós vamos estudar na primeira unidade e o que vamos ver também na segunda unidade. Vamos lá. Aqui está a nossa sociedade da informação do conhecimento, como é de conhecimento de todos nós. Nessa sociedade, nós temos a tecnologia da informação e comunicação. Veja que salto que nós temos desde a Segunda Guerra, com a revolução industrial que houve. Nós estamos na terceira revolução, na revolução, né, chamada Revolução Tecnológica, o avanço da informática, o avanço da microeletrônica, né, avanço na robótica. Então, na questão industrial, né, o avanço está muito visível. Então, com esse avanço, a cada dia nós temos que nos adaptar. E quando a gente fala de escola, nós remetemos a esta adaptação imediata.
eminente. Nós temos que rever o nosso conteúdo, temos que rever a nossa metodologia. Não estou com isso dizendo que o professor tem que deixar o ensino tradicional de lado. Não, nós temos que realmente fazer essa junção. Ver o que tem de bom do ensino tradicional e o que o ensino atual, as propostas atuais oferecem para juntos, né, trabalhar com objetivos nessa construção do conhecimento do aluno. Então, temos aí as tecnologias da informação, que são as chamadas TICs, né? Temos também as tecnologias digitais da informação, que é o mundo digital, as TDICs, né? Temos um currículo que ele deve ser adaptado a esse momento, né? A essa construção do conhecimento, a esta tecnologia. Nós temos que adaptar este currículo, se tem como foco essa construção da aprendizagem e a inserção desse aluno nessa sociedade dita do conhecimento e da informação. E a prática pedagógica, que também está em pauta, que tem que ser discutida, não é? Como será a minha prática pedagógica diante de todo esse avanço? Então, como devemos articular tudo isso nesta sociedade atual? Então, vemos que o avanço tecnológico é uma realidade contemporânea. E isso tem contribuído para a formação de um novo tipo de sociedade, que é a sociedade da informação e do conhecimento, cujas características são a aceleração da inovação científica e tecnológica e a rapidez na transmissão de informação em tempo real. Então, essas informações, hoje nós não temos desculpas, ou o aluno não tem desculpa de dizer não posso fazer uma pesquisa porque eu não tenho onde pesquisar. Isso remete ao ensino ou ao modelo de aluno enquanto não havia todo este avanço tecnológico. Hoje você tem acesso à informação em qualquer tempo, há uma flexibilidade, né, em qualquer lugar. Então não há mais desculpa para este conhecimento, porque os instrumentos tecnológicos estão aí e eles dão acesso, com essa flexibilidade, a toda esta vasta comunicação. Essas mudanças, elas têm afetado, né, os mais diversos setores da nossa sociedade. Todos os setores estão informatizados e se adaptando, né, para essas mudanças, se quer realmente ter o crescimento. Nós temos que nos adaptar. Então, a escola não fica atrás, a escola também tem que se adaptar a todo esse avanço, a toda esta tecnologia. É um panorama educacional que tem gerado pela entrada de tecnologia, comunicação e informação. Nós temos a TIC aí. Então, na sala de aula, nós podemos usar o quê? Uma televisão, nós podemos usar recursos relacionados com o próprio celular, nós podemos utilizar, criar, né, blogs, podemos até usar o WhatsApp em sala de aula, dependendo da proposta pedagógica. Então, tudo isso vem como recurso, como adendo, para que a gente, enquanto professor, consiga realmente essa motivação do aluno e consiga resultados positivos. Nessa unidade 1, ela trata da tecnologia, a sociedade, educação e interatividade, e a gente vai discutir a respeito dos elementos que estão envolvidos nessa unidade 1. Então, inicialmente, a unidade inicia a discussão sobre técnica e tecnologia. Aparentemente, parecem ser sinônimos, né? Essas palavras parecem sinônimas, mas há uma diferença entre uma e outra. Né? A técnica, ambas, tanto a técnica quanto a tecnologia, são ferramentas e que ajudam a resolver problemas. Há técnicas, conhecimentos e métodos, ferramentas e processos usados para resolver problemas ou ao menos facilitar a solução dos mesmos. Quando eu falo de técnica, eu remeto à ação. Né? É algo que eu vou fazer e que existe um procedimento para eu conseguir o meu objetivo. Existem técnicas em todos os setores. Até para escovação de dentes, não é? Para passar o fio dental, existe uma técnica. Então, desde o homem primitivo, que ele já usava técnica para a sobrevivência, na questão da defesa, na questão da alimentação, e ele foi criando técnicas. Essas técnicas, elas estão presentes, né, com a Revolução Industrial, começou o avanço da tecnologia, o avanço industrial, e
a tecnologia faz uso dessa técnica, só que com o conhecimento científico aprimora e cria essa tecnologia. Então, a técnica, ela está presente na tecnologia. E a tecnologia se alimenta da questão do conhecimento científico para resolver problemas referentes a todos os setores da nossa sociedade. Então, a aplicação dos recursos que usam para solução de problemas. E o termo tecnologia pode ser usado para descrever o nível de conhecimento também científico, matemático e técnico de uma determinada cultura. Quando a revolução da tecnologia da informática no final do século XX tem a sua importância histórica na Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra. Pois essa revolução ela induziu uma ruptura na estrutura econômica, social, cultural. Todas as revoluções tecnológicas têm uma característica comum, que é essa permeabilidade, né? Isto é, aquilo que penetra todos os níveis da atividade humana, para além da invenção de novos produtos. Modificam-se os processos. Então, essa revolução, ela deu início, ela se iniciou na Inglaterra, chamada Primeira Revolução Industrial, e com ela veio o avanço, principalmente no setor industrial. A partir do setor industrial, foram criando máquinas. Naquela época, a mão de obra humana já estava sendo uma proposta a ser substituída pela máquina, pelo robô, e daí para frente só vem realmente todo este avanço, todo esse crescimento em todos os setores. Nós temos também aqui os estágios constituintes da história da tecnologia eletrônica. Nós temos que, hoje nós chamamos a terceira revolução industrial, que é justamente essa revolução que se remete ao avanço tecnológico. Aí nós temos avanço na microeletrônica, nós temos avanço nos computadores, nas telecomunicações, então via satélite, nessa rede digital. Então, nós vivenciamos um avanço muito grande. Daqui para frente, presume-se, a gente espera novos avanços. A cada dia, nós temos novidade no mercado e nos setores. Então, essas novidades facilitam a nossa vida. E mais, há uma exigência justamente desse acompanhamento, de você realmente ser um sujeito com o letramento digital e que tem acesso a todo este equipamento que nos é oferecido na atual conjectura. Então, esses avanços já são muito visíveis, né? E a internet, ela surgiu na década de 90, tornou-se a era da expansão da internet, nessa década de 90, e para facilitar a navegação pela internet, surgiram novos navegadores, como, por exemplo, a Internet Explorer, da Microsoft, o Netscape. E o surgimento acelerado dos provedores de acesso e portais de serviços online contribuiu para este crescimento. A internet passou a ser utilizada por vários segmentos sociais. Hoje o mundo ele está conectado. Mas também sabemos que o mundo evoluiu, a tecnologia está presente, mas nem todos têm acesso a essa tecnologia. Daí também temos a exclusão digital. Então, parte da população não tem acesso à internet, não tem acesso a essa tecnologia. É o lado negativo que a gente vê deste avanço tecnológico, é essa exclusão digital. Nem todos têm acesso, infelizmente, ainda há este problema na nossa sociedade. Há um paradigma da tecnologia e da informação, segundo Kastorf, em 2005, ele traçou esse paradigma e que na nossa unidade, na primeira unidade, cita esses paradigmas. Vejamos esses paradigmas. Primeiro, ele diz que são tecnologias para agir sobre a informação. Então, a informação, ela é a matéria-prima, e não somente para agir. Ela é matéria-prima porque nós recebemos essa informação a todo momento. A informação que eu recebo hoje pode não ser a mesma, porque a ciência avança. A informação que eu tenho hoje, posteriormente, não pode ser a mesma. Há mudança diante do avanço dessa ciência. No segundo, ele trata da penetrabilidade dos efeitos das tecnologias.
A informação é parte integral das atividades humanas, ou seja, todos os processos e todas as atividades são moldados diretamente pelas tecnologias. Aí que dizia antigamente, né, hoje, quem não tem acesso a esse mundo tecnológico é um analfabeto. Então, muitas pessoas ainda, elas padecem, né, que elas são ditas assim, excluídas, quer dizer, elas reagem contra o avanço e sofrem um pouco as consequências de não ter este letramento digital. O terceiro paradigma que Castro aponta é a lógica de redes em qualquer sistema ou conjunto de relações. Quer dizer, a morfologia da rede, devido ao avanço na TIC, né, a tecnologia de informação e comunicação, é capaz de ser aplicada em qualquer tipo e processo de organização. Então, é essa flexibilidade que se dá neste paradigma. Aí vem agora a tecnologia e a educação. Todo processo educacional é constituído pela articulação complementar, dinâmica e dialética de 4 elementos: gestão, ensino, aprendizagem e mediação técnico-pedagógica. Quem são os atores deste procedimento? Né? São os gestores das escolas ou de empresas, né? Os procedimentos, os alunos e as tecnologias. Então, as tecnologias, elas já participam deste coletivo de construção do conhecimento, né, dessa instituição educacional chamada escola. Então, todo este coletivo realmente tem que se envolver em pró de um bem comum a todos, que é a questão do conhecimento. A função social da educação. Existe uma lei de diretrizes e bases da educação nacional que estabelece e que tem a finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O que é que isso quer dizer? Que o educando, ele precisa aprender a fazer, ele precisa conhecer, ele precisa ser, ele precisa viver e conviver com os outros. Daí que um dos objetivos da escola é justamente promover esta participação do aluno, né, integrar este aluno na sociedade, né, prepará-lo enquanto cidadão para os desafios que eles vão enfrentar nessa sociedade dita sociedade da informação e do conhecimento. Então, o gestor, ele perde um pouco aquele perfil de gestor como autoridade maior. Ele passa a ser mais promotor da participação. Então, é o espaço que se abre para o diálogo. Então, para a resolução de problemas dentro do contexto, dentro da instituição. E o educador, ele é mais orientador e menos detentor do conhecimento. Se a gente for fazer um parâmetro do educador tradicional para o modelo de educador hoje nessa sociedade, nós percebemos que o educador tradicional, né, de épocas anteriores, ele se respaldava como o detentor do conhecimento. Então, era a autoridade maior, e havia pouco espaço, né, para o aluno. A gente remete aí à teoria de Freire, quando ele diz que essa educação bancária não deve existir hoje na nossa sociedade, porque o aluno, ele já é um sujeito que participa dessa construção do conhecimento. É um sujeito que ele é ativo neste conhecimento, ele não é mais passivo, como antigamente. Então, o professor só era o detentor do conhecimento e tome informações, não é? Educação bancária, por quê? Porque depositava só as informações e o aluno só recebia essas informações, não havia o diálogo, não havia, né, a interrupção, não havia essa questão da audição do aluno com relação a alguma dúvida. Muitas vezes o aluno ele temia, né, se dirigir ao professor pelo perfil do professor que apresentava como autoridade maior, né, como detentor do conhecimento. Hoje nós já recebemos um aluno, olha, quando a gente entra na sala de aula, a gente sabe o que sabe, mas nós não sabemos o conhecimento que os alunos trazem.
Então, esta interação é que vai dar abertura para a troca desse conhecimento. Muitas vezes o aluno traz o conhecimento e que nós, professores, naquele momento não temos este conhecimento. Então, esta troca ela é muito válida. Esse espaço ele é ideal para que haja essa construção desse conhecimento. Então, o perfil, o modelo de professor hoje é esse, de orientador, de menos detentor do conhecimento. Então, não é porque eu sou professor, então que só o meu discurso é que vai ser válido. Né? Nós temos que ouvir o aluno, nós temos que também participar desse processo de construção de conhecimento. A realidade é outra, não é? Que nos apresenta. E Levi, ele fala um pouco do conhecimento, e diz que o conhecimento existe em 3 formas diferentes. Esse ele pode passar de uma forma oral, de uma forma escrita e de uma forma digital. São os 3 tipos que ele elenca aqui, né, com relação ao conhecimento. Ele diz que essas 3 formas, surgidas em diferentes épocas, mas que atualmente coexistem. Cada uma delas apresenta diferentes percepções, racionalidades e aprendizagens. Fazendo um parêntese que este conhecimento que nós temos pela oralidade, né, nós utilizamos muito a modalidade oral, né, a escrita, nós também tomamos conhecimento pela escrita, mas essa modalidade oral ela é a mais usual, né, entre os falantes. É tanto que essa modalidade escrita, ela requer um pouco mais de habilidade no momento em que a gente para escrever algo. Quando a gente escreve, é diferente de quando a gente fala. Né? A modalidade oral, ela tem suas características e a modalidade escrita também tem as suas características. Então, algumas características da modalidade oral não devem ser transferidas para a modalidade escrita, dependendo do objetivo do gênero textual. Por exemplo, se você vai escrever um bilhete, então aí eu posso trazer características da oralidade. Mas se eu for ministrar uma palestra, se eu for, vamos supor que eu seja o paraninfo de alguma turma, eu vou usar a modalidade oral, mas eu tenho que pensar nessa formalidade, na construção de todo esse discurso dentro de um padrão que é aceito naquele gênero textual, naquele momento. Então, todas essas formas, elas têm as diferenças. Lembrando que a modalidade escrita, ela é a de prestígio social. Normalmente, ela é a de prestígio social. Por quê? Nós vamos construir, né, um texto bem elaborado, é como é divulgado na ciência, né, a parte da escrita, a oralidade, ela se perde, a escrita, ela fica. Né? Então, há essas diferenças nessas modalidades. Apesar de haver certo prestígio sobre a escrita nas culturas letradas, a linguagem oral prevalece na comunicação, é o que eu falei anteriormente. Né? A forma digital, além de exigir dispositivos para sua produção e apreensão, exige também novo comportamento diante da aprendizagem, bem como nova racionalidade de estímulos perceptivos. No momento em que eu falo dessa escrita digital, aí eu tenho que remeter a todo esse processo da tecnologia, né, toda essa linguagem digital. Então, eu tenho que realmente interagir, eu tenho que conhecer se eu quero me comunicar com essa linguagem digital. Aqui nós vamos falar um pouquinho, vamos discutir um pouco sobre essa questão da modalidade oral, da forma oral. A fala é a linguagem básica da convivência humana, isso aí a gente já viu anteriormente, né? Sendo a forma mais antiga e utilizada. Quando o homem surgiu, realmente a escrita, quando ele queria se comunicar, era pela oralidade. Depois, através de imagens, de signos, de formas geométricas ou de desenhos, começou a comunicação até surgir a escrita. Mas, inicialmente, esta comunicação era mais efetivada pela oralidade, que é considerada a primeira tecnologia desenvolvida pelo ser humano. É também a mais empregada, tanto nos meios de comunicação quanto no ensino. Nós utilizamos, eu já disse, a forma oral de uma maneira mais efetiva. Nosso dia a dia é falando. A gente lê, mas, de um modo geral, a gente fala mais do que escreve. E vem a outra forma, que é a escrita. O conhecimento, ele ganha autonomia a partir da escrita. É quando há
todas as informações recebidas, não é? Quando a ciência divulga da forma escrita, aí você começa a ter mais conhecimento. Essa comunicação, ela se procede muito com essa escrita. Não é mais necessária a presença de um comunicador. Agora, eu tenho um texto em que eu vou me informar a respeito de determinado conteúdo. Aí, por meio da comunicação racional, o conhecimento passa a ser apreendido no contexto em que é lido e analisado. Contudo, a escrita, em sua complexidade, atua como meio de ascensão social e de legitimação do conhecimento, excluindo analfabetos e iletrados do seu domínio. Aí vem, como eu já falei anteriormente, né, a questão de ser de prestígio social, a escrita. Hoje, a nossa sociedade mesmo, ela exclui, né, as pessoas que não sabem ler e que não sabem, que falam da sua maneira, com a sua variante linguística, mas há uma exclusão quase que espontânea com relação a essas pessoas. E que as pessoas que não sabem escrever, realmente elas ficam inclusas neste grupo, né, daqueles que não têm realmente o conhecimento da escrita e padecem dessa exclusão social, já que a escrita é uma das ferramentas de inclusão aqui na nossa sociedade. E a forma digital? A apropriação digital do conhecimento se dá com as TIC. Que é isso? São as tecnologias digitais de informação e comunicação. Aí vem computador, aí vem, né, o celular, todos esses avanços, todos esses recursos tecnológicos. E vem, lógico, como consequência, e daquele momento, a comunicação. Hoje, uma das formas mais efetivas e mais usuais hoje é o celular, não é? O WhatsApp. Raramente você encontra uma pessoa que não faz uso deste meio de comunicação, desse recurso. Então, isso daí é o quê? É uma forma digital. É uma forma que faz com que nós, nos comuniquemos, né? Faça essa comunicação diariamente. Estamos adaptados a todos esses recursos, a todos esses aparelhos, e a chegada desses instrumentos tecnológicos também fez com que houvesse a mudança nos nossos hábitos. Então, muda nosso comportamento, toda essa parte tecnológica. E esse conhecimento digital, ele é essencial hoje na sociedade dita da informação e do conhecimento. O amplo espectro das tecnologias permite as mais variadas possibilidades para agir e comunicar. Olha, antigamente nós tínhamos poucos recursos, nos comunicávamos por cartas, né? Na minha época, eu me comunicava com as pessoas que moravam fora da minha cidade, em outros estados, com cartas. Era um gênero textual que era usual naquela época. Na época de 1970, as cartas eram um gênero textual que era muito utilizado. Hoje, praticamente está em desuso. Existem outros tipos de carta, não é? Mas as cartas pessoais pouco são usadas. Por quê? Cedeu espaço para outros instrumentos de comunicação. Então, hoje a gente comunica com as redes sociais, com o WhatsApp, não é? Com SMS. Existem outras formas de comunicação. Então, a tecnologia, ela é assim. Ela vai chegando, não é? Para facilitar a nossa vida e ela vai se amoldando, né, naquele contexto e deixando de lado outras formas que agora passam a não ser prioritárias, já que essa é muito mais flexível e muito melhor. Isso acontece. Então, a carta ficou em desuso. Né? Recebemos hoje o que? Cartas de cobrança, que é outro processo. Né? Mas, de um modo geral, a nossa comunicação ela se efetiva com o celular e com as redes sociais. Telefone, lógico, o celular é o mais usual. Perceba que pouca gente usa o telefone fixo, né? Eu, pelo meu conhecimento que eu tenho, né, com colegas, com família, eu vejo que o telefone fixo pouco é usado hoje, já que todos têm acesso, né, ao celular e com todas essas vantagens que o celular apresenta com relação à questão da informação. É possível se desprender do espaço e do tempo e estar em diferentes lugares sem sair de onde estamos. Tá? Olha, se eu viajo, se você viaja, nós não vamos deixar de nos comunicar. A comunicação ela está em todo momento. Então, quando, na minha época de estudante, eu ia pensar que hoje
né? Eu teria acesso a uma vasta biblioteca ao conhecimento. Quando na minha época de estudante não existia, né, nem a internet, onde eu morava, né, todo o meu conhecimento vinha do discurso do professor e de livros, que, como vai depender aí, do seu acesso à enciclopédia, naquela época era dita enciclopédia Barça, né, e que só quem tinha acesso é aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo significativo. Então, nem todos, havia essa exclusão, tinham acesso a esse conhecimento. Então, era realmente, na época, o que havia de melhor para a questão do conhecimento. Não tínhamos todo esse acesso à informação como nós temos hoje. Então, hoje eu posso entrar lá em qualquer país, em qualquer biblioteca internacional e acessar e ler da forma como eu quiser. Então, é esta flexibilidade, esta ampla abertura que toda esta tecnologia nos oferece e muito vem nos beneficiar. A forma digital, além de exigir dispositivos para sua produção e apreensão, exige também novo comportamento diante da aprendizagem, bem como nova racionalidade de estímulos perceptivos. Lógico que tudo isso há mudança no nosso comportamento. Até a própria escrita digital, ela é diferenciada. Bom, se eu estou no WhatsApp, se eu estou numa rede social, eu vou abreviar essa linguagem, a questão do tempo aí, essa flexibilidade. Não está um WhatsApp, eu escrever um texto imenso, normalmente são informações rápidas, eu não vou passar uma mensagem, né, com 7 parágrafos, são raros. Então, há uma mudança, nós temos que nos amoldar, há uma linguagem digital, que também nós temos que ter esse conhecimento, e que ela é, muitas vezes, abreviada, né, e o usuário, né, ele é muito criativo. Então, há uma margem ampla de ícones, né, toda essa linguagem não verbal, que dá acesso, que constrói, que há conteúdos, que tem conhecimento, que nós temos que ter acesso. As próprias abreviaturas, se você não tiver conhecimento desse mundo digital, dessa linguagem digital, você não vai se comunicar. Então, é o mundo digital que nós temos que nos amoldar e nós temos que conhecer toda essa linguagem digital. E sabe que ela vai influenciar também todo este aparato, não é? Tecnológico, vai influenciar em nosso comportamento. Isso está claro. Então, já a prática docente, diante das mudanças tecnológicas, o que é que nós temos? Como deve ser o professor hoje, nesta sociedade da informação e do conhecimento, diante de todo este aparato tecnológico, como deve proceder esse professor? O novo professor, ele está sempre atualizado, o conhecimento ele não para. Aliás, né, toda profissão requer este conhecimento atualizado. O professor, ele não deve parar no tempo, assim como todos os profissionais. Não é porque você fez um curso superior que ali você estancou. Não. Como estamos inseridos numa sociedade de comunicação e de formação, nós temos que estar em dia com esse conhecimento, com essas informações. Porque a própria sociedade, ela exige de você, enquanto profissional, a sua qualificação. Então, no momento em que eu paro no tempo, então, eu estou também pedindo para parar e para ser excluído daquela sociedade. Eu tenho que acompanhar essas informações. Então, este professor está sempre atualizado com o que irá, com o que tem, com o que existe de mais moderno. É um professor que ele tem o conhecimento desta forma digital, não é? De comunicação. Ele deve ter conhecimento. Por quê? Ele vai lidar com alunos que são do mundo digital. E lógico que a metodologia dele realmente vai apresentar propostas com o uso desses recursos tecnológicos. Então, tem que haver automaticamente essa mudança, não é? O professor ele tem que saber utilizar a tecnologia para melhorar o aprendizado. Por quê? Para melhorar? Porque os recursos tecnológicos, eles são prioridade hoje para essa construção, levando em conta mesmo o público, os alunos. Se meu público está inserido nesse mundo digital e que para eles, alunos, né, estes aparatos são indispensáveis, eu tenho que me amoldar a essa situação, a esse contexto. Então, o professor também tem que se amoldar. Então, o professor admite não ter todas as respostas, é claro, porque ele não é detentor do conhecimento.
Qual é o problema do professor, né, diante de uma dúvida do aluno, e se ele não souber, não ter ciência, dizer, pô, eu não sei, mas vamos pesquisar, né, para a gente construir o conhecimento nesse momento. Ninguém é detentor do conhecimento, principalmente o professor. Ele está ali como sujeito para construir. É como eu disse anteriormente, né? Ele, quando entra na sala de aula, ele sabe que sabe, mas não sabe o que o aluno sabe. E diante deste mundo digital, diante deste mundo tecnológico, o aluno traz muito conhecimento, porque é uma prática sua diária. Então, esse professor, realmente, ele tem que dizer, tá aberto, não, ou não posso responder a algo que ele não sabe, não pode responder a algo que ele não sabe. É a pesquisa, a informação, e que é instantânea. Pode ser até tirada essa dúvida naquele momento, utilizando um desses recursos tecnológicos. O professor é parceiro do aluno e aprende com eles. É o que remete ao que anteriormente eu discuti aqui, não é? Ele é parceiro. O professor não tem que ser visto como aquele sujeito que não tem acesso, que não dá oportunidade do diálogo. É o contrário. O professor tem que ser amigo. O professor tem que dar espaço para que haja esse diálogo com o aluno. O professor continua mantendo a autoridade sem ser autoritário. Lógico, a questão do respeito. Bom, eu estou na sala de aula, eu sou professor. Então, para eu trabalhar com meus alunos a questão do conhecimento, eu tenho que ser uma autoridade naquele momento para administrar o ambiente. Então, durante essa construção do conhecimento, eu sou um sujeito ali em que tem que haver o respeito com relação a mim, né? Porque naquele momento eu estou construindo com o coletivo, com os alunos, esse conhecimento. Então, tem que haver esse respeito. Essa imagem, né, infelizmente, hoje está se perdendo. Em algumas escolas, né, muitos alunos não respeitam mais o professor, mas o professor tem que realmente perpassar esse perfil para que seja respeitado, um perfil de respeito. Então, percebemos que o professor, né, tem que se adaptar a uma mudança, a um novo modelo do professor. Ah, professora, você poderia perguntar, e isso está ocorrendo em todas as escolas? Lógico que nós temos as nossas hipóteses, e não é? Muitos ainda resistem a todos esses avanços, mas grande parte, né, estão se amodando, porque o foco aí é justamente a construção do conhecimento. E hoje é um desafio na educação, essa construção, com relação à motivação do aluno. Então, para motivar este aluno, os recursos tecnológicos, eles são essenciais. Então, vamos utilizá-los nessa construção do conhecimento, para motivar esse aluno. Aí vem aqui um outro tópico com relação à prática diante das mudanças tecnológicas. É tudo o que eu falei. O professor deve deixar de empregar exclusivamente a apresentação tradicional, sequencial e linear, e isso é isso, e não tem que se discutir, não existe mais isso, não é? Tem que também utilizar uma lógica que enfatize as várias reflexões possíveis e que estimule a relação entre as diferentes disciplinas, a questão interdisciplinar. Eu trabalho um conteúdo, não é porque eu não sou professor de história que eu não tenho a resgatar conhecimentos históricos. Então, não é porque eu sou professor de língua portuguesa em que eu não trabalho uma outra área. Olha, essa interdisciplinaridade, ela é muito importante para abrir o leque na questão deste conhecimento. Então, no momento em que eu trabalho, eu penso em outras disciplinas como uma junção para essa construção, é a forma ideal. Essa construção em rede. Não temos que ser fragmentado. Esse conhecimento não pode ser fragmentado. O ensino atual, outro tópico, professor e aluno, como deve se comportar. Aí vem Laurila, que ele enumera 4 papéis para o professor e aluno. Em diferentes situações de ensino em que há a possibilidade de utilizar as tecnologias. Aí vem o professor como contador de histórias. Aí o que acontece? O professor usa um vídeo, passa um filme. Quer dizer, nesse momento ele está fazendo um papel de contador de história. Por quê? No momento em que eu tenho como recurso, como metodologia, assistir a um filme para depois, né, haver realmente toda a discussão direcionada ao que eu quero trabalhar, o foco, com relação ao filme, esse professor é um contador de história. Ele passa, nesse momento, a ser um contador de história.
quando usa videoconferência, quando usa filme e que posteriormente venha discutir algo. Então, ele tem o papel de contador de história. Um outro papel também na relação professor-aluno é o professor como mediador. Então, o professor, ele não é detentor, ele não é a autoridade mais máxima do conhecimento, não é ali, detentor do conhecimento. Então, ele é um orientador. No momento em que eu tenho como foco meus alunos, como eu tenho como foco a construção do conhecimento, eu vou mediar, né, todo esse conhecimento. Então, formo grupos e vou orientando. É o papel do professor como mediador desse conhecimento, tirando dúvidas, direcionando. Então, essa função do professor como mediador, ela é a ideal hoje, tomando como referência, não é, esse contexto, esse novo modelo de escola. Essa relação do ensino atual professor-aluno é muito importante. O terceiro é aluno como pesquisador. Aluno não só é professor pesquisador, aluno deve ser pesquisador. Aí exclui-se a ação diretamente do professor sobre essa aprendizagem. Porque no momento em que ele vai pesquisar, ele aprende. Então, o professor aí entra como mediador, né, para auxiliar essa construção do aluno no momento em que houver a dúvida. Então, o aluno interage com diferentes recursos para descobrir o conhecimento. Então, o professor deve apenas ordenar o que o aluno aprendeu em suas pesquisas. Aí entra o aluno como pesquisador, que faz parte realmente do contexto atual. Um outro tópico é o professor e aluno como colaboradores. É o que eu disse. Alunos e professor são sujeitos ativos nessa construção do conhecimento. Ambos exploram os recursos multimediáticos, né, em conjunto para criar um novo espaço de ensino e aprendizagem. Então, vou à sala de informática, então oriento, né, nós vamos fazer isso, distribuo meus alunos, né, há uma pesquisa, há uma discussão, tudo isso é válido para se atingir o objetivo traçado diante deste mundo tecnológico. Aí vem a noção de web currículo, que é o web currículo. É o currículo que se desenvolve por meio de tecnologias digitais. O próprio nome já diz, web, né? De informação e comunicação, especialmente mediado pela internet. Implica com isso, o web currículo, apropriar-se das tecnologias em prol da interação. Então, do trabalho colaborativo e do protagonismo entre todas as pessoas para desenvolver um currículo por essas vias, né, aí, digitais, por este mundo informatizado. É uma integração curricular abrangendo a tecnologia e toda a sua multiplicidade de linguagem. Então, esse web currículo também é muito utilizado hoje no contexto atual de ensino e aprendizagem. E letramento. Vocês já devem ter ouvido, não é, esta palavra, letramento. Mas o que é ser letrado? Vamos discutir um pouquinho essa noção, esses conceitos de letramento. Letramento é a apropriação da leitura e da escrita para exercer a cidadania, ter acesso à cultura da sociedade letrada e ser capaz de utilizar estes conhecimentos e práticas sociais. O que quer dizer isso? Vamos supor que eu saiba ler e saiba escrever, né? Mas, então eu sou alfabetizado, sei ler e sei escrever. Mas, no momento em que eu for, né, preencher um requerimento, eu não sei fazer isso. Ou outro gênero textual. Então, eu não sou letrado para essas práticas sociais. Eu sou alfabetizado e letrado quando eu sei ler, escrever e eu sei desenvolver as práticas sociais. Aí a diferença que há do letramento. O letramento é ser capaz de ter esse conhecimento da prática social. Então, se eu não sei preencher um formulário de requerimento, eu não exerci essa prática social, eu não sou letrado. Eu lembro quando surgiu aquele filme A Central do Brasil, não é? Existia a protagonista, na figura de Fernanda Montenegro, em que ela escrevia as cartas. Se você assistiu, você vai recordar. Ela escrevia as cartas porque as pessoas não sabiam ler, né, e escrever. Então, ela escrevia. Mas aquelas pessoas tinham conhecimento, né, da noção de situação, outros conhecimentos. Então, elas eram letradas. Naquele momento, elas tinham esse conhecimento, as informações que passavam, né, ditavam
para que a protagonista escrevesse, havia essa questão do letramento ali que estava incluso. Elas não escreviam, mas elas tinham esse conhecimento, não eram alfabetizadas, mas elas eram letradas. Então, a diferença. O indivíduo alfabetizado, como eu já falei, é aquele que sabe ler e escrever. E o indivíduo letrado, além de saber ler e escrever, usa socialmente a leitura e a escrita na prática cotidiana, respondendo demandas sociais de leitura e de escrita. Então, é porque, quando eu não sei ler e escrever, a linguagem é verbal, mas a linguagem não verbal, né, a maioria das pessoas sabe, todos sabemos. Então, se eu tenho uma pessoa que ela não sabe ler e escrever, ela não decifra o código linguístico, mas ela pega o ônibus, sabe o destino, sabe as lojas, os nomes. Por quê? Aí vem a iconicidade, o mundo da imagem, que é justamente o texto não verbal, que faz com que você se comunique e que esse texto não verbal está presente em todos os setores da nossa sociedade. Então, não sei ler e escrever, eu sou analfabeto, mas eu sei pegar meu ônibus, eu sei me dirigir aonde eu quero. Então, eu sou letrado nesse momento, tá? Porque essas práticas sociais eu desenvolvo. É a diferença que há entre a alfabetização e o letramento. E o letramento digital, né? O próprio termo já remete. Né? Compreende o conjunto de conhecimentos pertinentes às práticas letradas, que são mediadas por equipamentos eletrônicos. É o entender de toda essa linguagem digital. O letramento digital é saber passar uma mensagem por SMS, é utilizar um computador com os devidos fins, tá? É saber utilizar as redes sociais, é ir a um caixa eletrônico e saber digitar e utilizar tudo que se refere a esse avanço tecnológico. Aí esse letramento digital é isso. Infelizmente, muitas pessoas ainda elas são excluídas desse letramento digital. Um outro tópico relacionado é com essa exclusão digital, como eu já falei anteriormente, né? Há uma exclusão. Aqui eu trouxe uma charge. Quantos acessam à rede? Nenhum. Ele dorme mesmo no chão, não sabe nem o realmente significado, né, na linguagem figurada do que é a rede, porque não tem acesso, ele não tem um conhecimento diário. Né? Esses aparatos tecnológicos não fazem parte da sua vida. Então, o sujeito que é excluído desse mundo digital. É lógico que aí a charge ela tem o objetivo de passar uma sátira, uma crítica, né? Fica subentendida essa crítica, a essa exclusão digital, desse mundo digital. E o uso da palavra rede aí, nessa incompatibilidade do sentido real com o sentido figurado. Lógico que há um jogo, né, na palavra rede aí para provocar esse humor. Mas, assim, o objetivo maior é justamente apresentar essa exclusão social, no caso digital, pelo desconhecimento de todo este universo digital. E com isso, né, nós terminamos a discussão da unidade 1 e vamos passar agora alguns conteúdos da nossa unidade 2, que vem a questão da contemporaneidade, da comunicação e educação. Os objetivos com esta unidade: discutir o conceito de interatividade, entender a teoria ator-rede, conhecer os 7 saberes necessários para a educação do futuro e analisar o potencial das tecnologias digitais. Um deles ainda tem outro, que é compreender a elaboração do currículo escolar na formação do web currículo. Então, vamos lá. Interatividade. Hoje a gente usa muito essa palavra. Interagiu, não é? É interativo. Então, a ideia de interatividade está presente em quase tudo que nos cerca hoje. A TV ela é interativa, o brinquedo é interativo, o rádio é interativo, o aparelho eletrônico é interativo, como se o que não fosse interativo carecesse de um valor agregado. Mas tudo é interação. É um slogan que funciona tanto na indústria quanto na academia. A interatividade está na moda, pois muitos são os seus usos. Então, uma medida do potencial de habilidade de uma mídia é permitir que o usuário exerça influência sobre o conteúdo ou a forma da comunicação. Então, é aquela influência que eu recebo por este meio, né, de comunicação, por este suporte de comunicação, e que eu interajo. Eu consigo me comunicar, eu consigo me adaptar, eu consigo, naquele momento, estar voltado para esta comunicação. Isto é o que a gente chama de interatividade. E a teoria ator-rede, que é chamada TAR, não é? Há uma sigla
tratar, vamos entender o que é esta teoria Hathorey. É uma corrente de pesquisa em teoria social que se originou na área de estudo da ciência, tecnologia e sociedade, na década de 80, por Michel Calon, Bruno Latour e Madeleine Attridge. A teoria explica que na cultura contemporânea, os atores não humanos, o que são atores não humanos? São esses aparatos tecnológicos, computadores, smartphones, sensores, servidores, e humanos, que, lógico, somos nós, agem mutuamente, interferem e influenciam o comportamento um do outro. Nós somos influenciados, nós interferimos também, de acordo com a sua necessidade, por permitir a conexão entre outros não humanos e ter como característica principal a inteligência. O não humano altera a ordem da vida humana, ditando o ritmo de se pensar e agir. Neste sentido, o não humano pode ser chamado de mediador. Então, o que seria? É o quê? Um celular, sendo agora, neste momento, um mediador das minhas ações, eu como humano. Então, veja o quanto o uso, né, desses instrumentos tecnológicos, do celular, hoje, tem mudado o comportamento das pessoas. Né? Nós ficamos, muitas vezes, à mercê desses atrelados, né, a esses instrumentos. À medida que estabelece a interação humana em todos os níveis sociais, entre humanos, e medir a relação destes com os outros não humanos. Essa relação acontece o tempo todo. Há mudanças no comportamento das pessoas. Não é? Quantas e quantas vezes, dentro do próprio domicílio, da própria residência, as pessoas se comunicam, um está no quarto, outro está lá na sala, e muitas vezes passa mensagem ali. Né? Há um momento que eu vejo, e não só eu, como muitas pessoas, muitos pesquisadores, que dizem, né, já divulgaram aí, que à medida que a tecnologia ela aproxima as pessoas, ela também afasta. Esse diálogo, essa interação face a face, ela está se perdendo um pouco com esta questão desse comportamento com relação ao uso desses aparelhos. Então, nem no próprio ambiente você vê uma família inteira, levando em consideração o restaurante. Todos lá estão conectados e pouco eles dialogam, mas para uma preferência mais para o uso da tecnologia. Então, esse ator é justamente essa ligação entre o não humano, que são esses aparelhos, com o humano, com a interferência dessa mudança de comportamento. Aí vem os 7 saberes necessários à educação do futuro, segundo Morin, Edgar Morin. Então, esse livro aqui é uma referência, e o francês, ele é francês, e ele divulgou esses 7 saberes necessários da educação. No capítulo 1, ele fala das cegueiras do conhecimento, que é o erro e a ilusão. Diz que é impressionante que a educação que visa transmitir conhecimento seja cega, quanto ao que é o conhecimento humano, seus dispositivos, enfermidades, dificuldades, tendências ao erro e à ilusão, e não se preocupe em conhecer o que é conhecido. O que é que isso quer dizer? Que, muitas vezes, principalmente isso ocorre muito no contexto escolar, vai depender do perfil do professor, que muitas vezes não quer considerar o conhecimento que o aluno traz. Porque o aluno, quando entra no ambiente, ele tem o seu conhecimento. Então, aí a gente faz um foco, a gente direciona aquela questão da imagem do professor como detentor do conhecimento. Quer dizer, ele desconhece o conhecimento, ele desconhece as enfermidades. Quer dizer, o aluno está doente, ele não está com vontade naquele momento de assistir, ou faltou aula por algum motivo, então não vamos nem ouvir, colocamos falta. Então, essa cegueira, ela tem que estar realmente distanciada do foco escolar, na questão da construção do conhecimento e do saber. As dificuldades, ao mesmo tempo que nós somos educadores, nós somos professores, nós somos educadores, nós somos psicólogos, nós temos que ouvir também o aluno, temos que ter conhecimento do problema para a gente tentar amenizar essa situação, já que nós temos como foco realmente essa construção do conhecimento. No capítulo 2, ele fala dos princípios do conhecimento pertinente e diz que é necessário desenvolver a aptidão natural do espírito humano para situar todas essas informações em um contexto e um conjunto.
É preciso ensinar os métodos que permitem estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas entre as partes e o todo em um mundo complexo. Então, tem que haver este conhecimento pertinente naquele momento. Vamos supor que em um contexto, em um dia de sala de aula, eu esteja trabalhando conhecimento do conteúdo X, mas eu tenho que ter realmente a ciência de que esse conteúdo seja pertinente naquele momento, naquela situação, e levando em consideração o aluno. Né? Será que é pertinente para esse aluno esse conhecimento? Será que esse conhecimento vai trazer realmente benefício para a sua vida, para a sua integração na sociedade atual? Então, esse conhecimento, são importantes para justamente a formação do saber, do conhecimento. O capítulo 3, segundo Morin, ele fala de ensinar a condição humana. A condição humana deveria ser o objeto essencial de todo ensino. Ele traz essa condição como um elemento essencial no ensino. Nós não podemos realmente nos distanciar dessa condição humana enquanto um elemento para a construção desse saber. O outro, no capítulo 4, ensinar a identidade terrena. Isso hoje é uma preocupação já, acho que quase que universal, com tudo que relaciona ao planeta Terra. Então, hoje nós já falamos em sustentabilidade, né? Nós falamos já na preocupação com relação a alguns elementos da natureza, né? Com a extinção de animais, com a preocupação de redução de água, economia de energia, vamos ver o que é mais sustentável. Então, ensinar essa identidade terrena, que isso é um foco, né, primordial na educação, essa preservação, pensando realmente o futuro. Como serão as pessoas daqui a alguns anos se realmente não houver essa consciência com relação a essa identidade terrena? O capítulo 5, enfrentar as incertezas. É necessário que todos os que se ocupam da educação constituam a vanguarda ante a incerteza dos nossos tempos. Então, essa incerteza nós temos que enfrentar. Aí nós não temos que nos acomodar. É um dos 7 pilares, né, que o Morin aponta e que é realmente essencial para essa educação contemporânea. No capítulo 6, ensinar a compreensão. A compreensão mútua entre os seres humanos, quer próximos, quer estranhos, é daqui para frente vital para que as relações humanas saiam do seu estado bárbaro de incompreensão. Essa compreensão, ela é essencial em todos os setores. Essa compreensão, ela está atrelada ao saber ouvir. Ela está atrelada à orientação, né? A entender o outro, a aceitar o outro, a maneira como ele é. Porque nós não podemos modificar as pessoas. Nós temos que compreender e nós temos que aceitar. Assim mesmo funciona a educação. Meu aluno é inquieto, meu aluno tem um comportamento X. Eu tento administrar isso, mas eu tenho que compreender as diversas situações. E o 7º, né, pilar, saberes da educação, ele fala da ética do gênero humano. Essa ética realmente é uma questão hoje em pauta na nossa sociedade, né? Porque os procedimentos, né, que nós temos acesso hoje na sociedade comprometem muito a questão do conceito de ética. Então, a educação deve contribuir não somente para a tomada de consciência de nossa terra-pátria, mas também permitir que esta consciência se traduza em vontade de realizar a cidadania terrena. Então, essa questão ética ela tem que ser valorizada no dia a dia de sala de aula. Mesmo diante de tantos procedimentos antiéticos, né, e que ocorrem no nosso país, nós temos que ressaltar a importância desses valores éticos e que estão se perdendo um pouco, mas nós temos que ressaltar e resgatar diante desse contexto de escola. Seguindo, vamos ver aqui a comunicação e a educação escolar na sociedade contemporânea.
né? Nós já falamos, discutimos um pouco, né, este modelo, como deve ser, né, diante de todas essas mudanças tecnológicas. E hoje nós temos o uso das TIC e das TEDIC, né, que são necessárias, não necessariamente conduzem ensino de qualidade. Não é porque eu tenho, né, as TEDIC em mãos, todos esses instrumentos, que isso vai favorecer justamente a aprendizagem. Tem aí, envolve toda a questão da metodologia, né, do contrato pedagógico, como é que eu vou fazer. Então, tudo isso está aí, né, implícito. Não é só ter um instrumento tecnológico, é saber como utilizar, né, em que situação e com que objetivo eu vou utilizar. Os avanços tecnológicos provocam mudanças rápidas na sociedade, porém a instituição escolar pouco mudou. Lógico, há muitos fatores aí que estão realmente subtendidos, né? E que a gente não vai discutir agora. Morin afirma que é preciso que a escola reaprenda para ser uma organização significativa e empreendedora de fato, pois tem ficado previsível e burocrática, afastando professores e alunos. Então, é aquele modelo de escola que realmente não tem como foco, não tem como objetivo, realmente a adaptação desse modelo ideal para o contexto atual. Então, ainda existe um número muito significativo ainda de escolas que estão muito aquém deste modelo, né, que é o modelo atual. Para educar, né, o ato de educar em qualquer contexto tem os princípios fundamentais de saber acolher, motivar, mostrar valores, colocar limites, gerenciar atividades desafiadoras de aprendizagem. Tudo isso são competências, né, e que os sujeitos envolvidos têm que saber desenvolver, têm que conhecer. Se você realmente não, né, traça esses princípios fundamentais, não procura o conhecimento, não procura desenvolver, você vai ficando a mercê, né? A escola, além de proporcionar o desenvolvimento dos alunos, a competência intelectual necessária ao sucesso profissional, precisa focar também a formação de pessoas livres e socialmente responsáveis. É preciso integrar de maneira criativa e inovadora as dimensões intelectual, emocional e comportamental. Administrar essas três dimensões é uma arte, não é? Você tem que realmente saber administrar. Principalmente a questão emocional, que nós temos que controlar. É todo um trabalho. A escola tem que controlar, os profissionais envolvidos têm que controlar essa parte emocional. Nós não podemos agir com emoção e temos que ser racionais. Porque muitas vezes essa emoção, ela traz prejuízo. Então, tem que haver um controle deste comportamento e dessas emoções. As TEDIC no ensino. Com as tecnologias digitais, houve a multiplicação de espaço. Lógico, abriu. É um leque. Nós temos recursos mil, né, e podemos fazer uso desses instrumentos para, né, atingir nossos objetivos. Sem que fosse necessário sair do lugar, permitindo que na sala de aula fosse executada múltiplas atividades no próprio contexto, o ambiente escolar, sala de aula, eu posso usar esse TEDIC, né, com o celular, né, usando um data show, usando uma TV digital. Então, tem muitos instrumentos para isso. Agora, a escola fornece, o professor tem esses instrumentos, aí vem todas essas interrogações. Mas aqui a gente vai discutir com relação, né, àquelas instituições em que esses instrumentos estão presentes. Né? Aqui a gente vai discutir com a intenção, né, pensando em existir realmente tudo isso aí. Então, a sala de aula pode ser um espaço para pesquisar, desenvolver projetos, comunicar-se online, isso com a vontade de integrar o espaço presencial da sala e os espaços virtuais. É o modelo ideal. É o que o aluno quer. O aluno atual. É o que ele quer. Então, o momento em que todo este aparato tecnológico dentro da sala de aula é utilizado para essa construção do conhecimento, então só tem realmente resultados positivos. Aí vem a questão da webquest, né? O que é uma webquest? É uma metodologia que direciona o trabalho de pesquisa utilizando os recursos da internet. Pode ser desenvolvida pelo professor e aplicada ao aluno, mas também pode ser desenvolvida pelo aluno. Aí você cria um site e dali você vai
realmente administrar, né, conteúdos entre professores e sujeitos ativos, né, da construção do conhecimento, para trocar informações a respeito do conteúdo. Aí precisa realmente aqui construir um site. Aí vamos entender o conceito de mapas conceituais, que é o Web Maps. Pode ser utilizados para planejar e elaborar atividades à distância, com foco nos seguintes pontos: facilitar a navegação a partir da representação gráfica, apresentar fonte de consulta inicial como bibliografia visual, mapear ambiente de aprendizagem, orientar o processo cognitivo do aluno, guiar entre informações relevantes que facilitem a construção do conhecimento e articular informações de modo a facilitar a elaboração do texto. Olha, se não houvesse todo esse avanço, essas TEDIC, né, hoje eu estaria aqui nesta webconferência, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem. Então, que traz essa flexibilidade, né, com relação a você, enquanto aluno, né, ter esse conhecimento e estudar, já que você não tem um tempo para estar numa sala de aula presencial, então a tecnologia realmente lhe oferece todas essas vantagens. A tecnologia, ela traz muitas benefícios. Lógico que tem, né, os pontos negativos, mas que a gente tem que tomar realmente como referência os pontos positivos, já que há toda essa flexibilidade, né? Você pode acessar a essa webconferência, acessar a sua plataforma, né, ler, produzir conhecimento em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer tempo. Os blogs, como são conhecidos de todos nós, né, são importantes para que se aprenda a pesquisar de forma colaborativa e publicar resultados. Né? Aí entra os sujeitos envolvidos na construção, né, com foco a essa aprendizagem, então a troca, a discussão, e é uma opção para essa construção do conhecimento e do uso dessas tecnologias, que é o podcast também. Aí vem os podcasts, que é um programa de áudio e vídeo transmitido, distribuído pela internet, que pode ser ouvido ou assistido tanto em computadores quanto em dispositivos móveis. Propor aos alunos a produção e a divulgação de seus próprios podcasts pode ser uma maneira interessante de trabalhar com as TEDIC no ensino. Então, pedir para o aluno produzir um vídeo. Isso já, realmente, no contexto escolar, já se observa o uso dessa ferramenta. E que eles, né, gostam, porque é o dia a dia, é a sua convivência. Então, toda essa parte de áudio, como de vídeo, são opções para o professor utilizar como uma forma para construir e também desenvolver competências, habilidades, né, nos alunos com relação à criatividade. Então, todos esses aparatos, todos esses instrumentos, eles são úteis neste momento, tanto na questão do conhecimento, da construção, como também para desenvolver essas competências e habilidades com relação na inovação, criação, né? Tudo isso é benéfico, tomando como foco a construção como um modo geral, a construção do sentido e do conhecimento como um modo geral. Então, os desafios para que essas tecnologias sejam utilizadas em favor do processo, de ensino e aprendizagem, é preciso que sejam ampliadas a percepção, a reflexão, a avaliação e a aplicabilidade do que é significativo, do que pode nos ajudar a crescer. É necessário parar, refletir, comparar e rever. Tudo isso se resume a administrar, a traçar, a envolver-se no processo, traçar objetivos, administrar e pô-los em prática com a intenção da concretização, dos seus objetivos e do foco que é essa construção do conhecimento, que hoje realmente é um desafio na nossa educação. E essa tecnologia, ela veio como um acessório para que haja uma mudança no comportamento de todos os sujeitos envolvidos com essa educação, em benesse de uma educação realmente significativa. Com isso aqui, nós terminamos a nossa segunda unidade.
Eu espero que vocês tenham compartilhado. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o tutor da sua disciplina e eu estarei sempre na ativa para tirar também as dúvidas que forem apresentadas. Até a próxima. Tô bem, minha linda? Acabei. Vê isso, Marcelo.